Quando fui convidada para falar em uma palestra TEDx, me disseram que o tema seria ideias que nos movem. Pois bem, meus movimentos em 2020 foram em sua maioria da cama para o computador, para o banheiro e para a cama. Achei que falar sobre isso seria muito deprimente. Então pensei um pouco melhor e relembrei dos meus queridos professores de física, do tanto que lutavam para ensinar 1001 coisas super complexas, como a inércia. Em um resumo amador, pude aprender que só é possível alterar o estado em que se encontra um corpo se a ele for aplicada uma força suficiente. Ora, quando deitada na minha cama, eu me mexo no máximo para coçar as costas ou me ajeitar. E olhe lá, porque às vezes nem isso é suficiente. Mas me fez perceber algo muito importante. O que me move é o incômodo. Então, para realmente iniciar a minha fala, eu pergunto: o que te incomoda? Não subestime o poder do incômodo. Fato é que ele consegue nos fazer perder o sono, fazer com que olhe o celular toda hora, fazer com que atualize o feed das redes sociais sempre, escreva e apague mensagens inúmeras vezes. O incômodo tem o poder de mexer com o mais profundo do teu ser. Eu sei bem, acredite. Eu sou o tipo de pessoa que carrega o fardo de se incomodar com quase tudo. Afinal, sou estudante de direito, definitivamente parte da galera chata. Não nos julgo por nos chamarem assim, muito pelo contrário. Mas, antes de desistir de assistir a minha fala por essa grave confissão, peço que você me permita dizer quem sou e, talvez, explicar o que eu estou fazendo aqui. Meu nome é Naomi Helena. Sou graduanda em Direito pela Universidade Federal do Paraná e pesquisadora na área de Direitos Humanos e Democracia, com enfoque em liberdade de expressão e política. Sofredora, sim, eu sei. Mas não custa sonhar, né? Atuo em ONGs na defesa de mulheres, negritude e população LGBTI+. E sou titular do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Curitiba, uma entidade que permite que a sociedade civil organizada trabalhe junto ao governo na defesa dessa pauta. Sou negra, mulher, bissexual e curitibana. Esse é o meu local de fala. É desse contexto que você pode e deve avaliar, ponderar e criticar o que venho dizer. Destaco a importância disso porque muitas pessoas gostam de fingir uma neutralidade inexistente. Ou, como muito bem pontuado por Djamila Ribeiro, não reconhecem o seu local de fala, o lugar que ocupam na sociedade. Pois bem, eu estava falando sobre todas as muitas e muitas coisas que me incomodam. Eu me incomodo com o meu corretor, que faz questão de vacilar sempre. Com o ronco da minha família, que parece um trator demolindo a casa. Com pessoas demasiadamente grossas que acham que estão arrasando e, mais do que tudo, com hipocrisia. Também me incomodo com histórias de princesas, aquelas que são contadas de geração em geração, como a da Cinderela, da Branca de Neve, da Rapunzel. Brancas, recatadas, cis e à espera de um homem que as salvasse. Ao menos algumas esperavam deitadas mesmo, né? O que custava fazer mais Lilos e Moanas? Enfim. Eu me incomodo muito com terraplanistas, com pessoas que acham que o Covid é mentira e com monarquistas também. Me estresso horrores com o presidente do Brasil, com senadores com milhares de reais no meio das nádegas e com políticos que não têm a menor ideia do que eles deviam estar fazendo ali. Ultimamente, o topo do pódio está com pessoas que são contra a ciência e contra a vacina. Sério, não dá. Mas como não se irritar com aquele cara que repete o que você acabou de falar? Ou com o outro que tenta te explicar algo que você sabe muito mais? Como não se estressar com a tentativa de piada que fala do preto ladrão, da loira burra e da amante safada? Meus tios que me perdoem, mas como fiel integrante da geração dos politicamente corretos, eu prefiro esses memes aqui. Afinal, a Nazaré é perfeita. Esse foi o meu meme do ano. E talvez ele perca um pouco para este, que marcou meu carnaval. Mas esse aqui eu vi para fazer a palestra e admito que também conquistou meu coração. E se eles reclamarem que não se pode falar mais nada, só vão comprovar quem é que realmente está de mimimi. Porque, no fim do dia, eu sou aquela que se incomoda com mulheres negras recebendo 1/4 do salário de homens brancos. Ou ainda com mulheres ocupando apenas deixa eu pensar, acho que são 89 das 594 cadeiras do Congresso Nacional. Olha aqui,
Este é o Congresso, representado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Estes são os atuais governadores do Brasil, com exceção de um ou outro que já foram impeachmentados. E esse é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu ia pegar do STJ, mas aí o sistema foi hackeado e dificultou um pouco o meu trabalho. Difícil, né? Mas também é necessário olhar para si. Então, pensa comigo. Pega um papel, uma caneta ou a nota do bloquinho do celular. Quantas pessoas negras você tem como amigos e amigas? De verdade, amizades que você leva para tua casa, que você viaja junto, que você apresenta a família, que posta foto nas redes sociais. Com quantas pessoas negras você já se relacionou? E eu não estou falando daquele beijo de balada. Estou falando de desenvolver sentimento, de entender que aquela pessoa é digna de afeto e de amor. Quantas pessoas negras você tem como inspiração e referência? Sério. Você não se incomoda? Não te incomoda saber que Luana Barbosa, negra e lésbica, foi espancada até a morte por simplesmente reivindicar seu direito de ser revistada por um policial homem? Não te incomoda as mortes de crianças como Agatha Félix e João Pedro no Rio de Janeiro, ou Miguel Otávio no Recife? Não te incomoda não saber sobre as 4 crianças que foram baleadas em setembro do ano passado no Parolim? Elas que motivaram protestos que gritavam: eram só crianças! Eu fico perturbada. Me tira o sono. Por isso, resolvi partir para a ação. Pesquisando, tentando entender esse caos que alguns chamam de vida, eu me deparei com 3 conceitos, de 3 pessoas distintas, que mudaram a minha forma de ver o mundo. 3 pessoas muito diferentes dessas aqui, que eu estava acostumada a ter como referência e estudar sobre. Em primeiro, eu assisti a brilhante palestra TED Talk da Chimamanda Adichie, uma escritora nigeriana que estudou nos Estados Unidos e decidiu contar as bizarrices que viveu com pessoas que acreditavam que a África era um país, que todos os africanos passavam fome e que não sabiam que em alguns países da África se falava inglês. Também contou como ela mesma achava que todos os mexicanos sofriam horrores e que queriam se mudar para aquele tal país que acha que a América se resume a ele. Aquele que demoram dias e dias para se contar os votos da eleição, ou ainda que os alunos têm pequenas dificuldades para saber quantos continentes tem no mundo. Percebe a questão? Por sempre ouvirmos uma mesma narrativa, uma mesma história, ela toma conta do nosso imaginário e se torna verdade. Chimamanda Adichie foi vítima e perpetuadora dessa prática, disso que veio a nomear de o perigo da história única. Em seguida, quase como o universo conspirasse a isso, eu fui apresentada à pluriversalidade. Sabe quando você vira para aquele teu amigo e, com todo cuidado, fala que aquela menina, que ele responde todos os stories com emoji de foguinho, sabe quando você vira para ele e fala que ela provavelmente não está interessada? Por alguma razão, falar o óbvio, além de necessário, surpreende. Para mim, o sentimento foi igual. Pluriversalidade é um conceito óbvio, cunhado pelo filósofo sul-africano Mogobe Ramose, que basicamente diz: a universalidade é uma ilusão. É genial! Por séculos tentaram criar a ideia da mulher perfeita, branca, loira, que fale baixo e não discuta, ou ainda do homem perfeito, forte, alto, musculoso, que não chora. Disseram que você deveria pensar de um jeito, que o que você sentia era errado, e tentaram fazer com que esquecêssemos o mais importante: as diferenças. Até parece que ser diferente é ruim, e que esse conceito universal seria neutro e justo. Não é. Pluriversalidade nos lembra que a vida é complexa e que existe uma multiplicidade de fatores que afetam algo, mas principalmente que formam quem você é. Por fim, aprendi uma coisa que me fez querer gritar eureka, como se eu tivesse encontrado a última peça de um quebra-cabeça. Por um acaso também está disponível num TED, mas foi algo que um texto da jurista Kimberly Crenshaw me mostrou. Ela falava sobre interseccionalidade, sobre como é impossível dissociar de alguém partes de quem ela é, como se fossem, sei lá, camadas de uma cebola. Em resumo, ela estudou mulheres negras estadunidenses, que diziam que estavam sofrendo preconceito e sendo discriminadas, tanto por serem mulheres quanto por serem negras.
porque elas não conseguiam acessar espaços em que só entravam homens e nem os que só entravam brancas. A Kimberly, nesse momento, talvez tenha caído a ficha, e ela usa um exemplo brilhante de uma interseção, que vem carros de todos os lados. Se por um acaso acontece um acidente no meio dessa encruzilhada, os carros podem ter vindo de qualquer um dos lados, ou de todos ao mesmo tempo. Às vezes é assim que eu me sinto. Quando algo acontece, alguém fala algo, ou sou tratada de determinada forma, e eu não sei se é pela minha cor, pelo meu gênero, ou por com quem eu me relaciono. Mas de uma coisa eu sei. É por quem eu sou. É isso que a Crenshaw nos mostra, que não dá para recortar essas vivências. Elas são um todo. Pensei muito sobre isso, sobre como explicar e entender. E se eu fosse tentar contar todas essas ideias para meu primo de 5 anos, eu diria que para compreender alguém, você precisa de óculos imaginários. Sem eles, você enxerga o mundo em preto e branco. Mas na medida em que você percebe algumas coisas, você acrescenta uma lente e enxerga mais uma cor. À medida que você entende e percebe raça, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, religião, origem, deficiência física, o mundo vai ficando mais colorido. É óbvio que algumas pessoas têm medo do arco-íris, desse mundo com tantas e tantas cores. A gente sabe. O perigo da história única, pluriversalidade e interseccionalidade. Esses 3 conceitos chacoalharam a minha cabeça até que eu entendesse por que as pessoas são tão diferentes de mim e por que não conseguem ver coisas que eu acho que estão escancaradas, que só falta tatuar na testa. Acontece que elas têm outras visões da história, outras versões, outras narrativas e outras vivências. E no final, o ser humano não foi criado para ser tolerante. Sejamos honestos, a intolerância é instintiva, um reflexo animalesco daquele homem das cavernas que descobriu o fogo sem querer, tentando sobreviver. Por outro lado, combatê-la acaba por ser o que os gregos aclamavam, os iluministas admiravam e outros tentam se apropriar até hoje. Ser tolerante é racional. Você precisa pensar, conter seus medos, controlar o seu ego, não projetar as suas inseguranças. Você precisa ouvir, você precisa aceitar que pode estar errado e ainda admitir a possibilidade de mudar de ideia. Para falar bem a verdade, muitas pessoas não sabem lidar com isso. E é o que muitos humoristas usam para evidenciar e escancarar esse nosso sufoco com o diferente. Como se desse uma coceira e a gente não conseguisse se controlar. Como se a virada de olho fosse automática e todas as reações incontroláveis. A tolerância é uma arte. Uma arte de se sentar e conversar com o diferente, de reconhecer no outro a sua humanidade e encontrar semelhanças. Uma arte de curar suas próprias feridas e de se aceitar debater, de não ter medo. Uma arte de se respeitar e entender, ainda que se discorde. Eu seria hipócrita se estudasse e defendesse a liberdade de expressão, mas só de quem concorda comigo. Isso significa que você tem que tolerar o que te incomoda? Sim. E não. Significa que você tem que entender que aquilo existe e, a partir disso, encontrar uma saída. Ou você aceita, ou você tenta mudar. Claro, sempre dentro das regras do jogo. Mas, então, eu volto para a minha pergunta inicial. O que te incomoda? O que te incomoda a tal ponto que você vai levantar da cama e iniciar um projeto? O que te irrita de tal maneira que você decide ficar motivado a estudar, pesquisar e entender mais sobre isso? O que te tira do sério, ao ponto de fazer você aceitar que pode estar errado, engolir teu ego e mudar de ideia? O que vale mais do que tudo isso? Eu peço que eu tenha esse apelo, singelo e honesto. Por favor, se incomode. Desista de reclamar um pouco no Twitter e se engaje em um projeto social, um movimento social para ajudar outras pessoas. Deixe de bufar na mesa de jantar e bole uma estratégia para conversar com aquele tio ou tia que vive te cutucando. Se desafie a mudar de ideia,
a conhecer pessoas e histórias. Se desafie a ter uma outra visão de mundo e a conhecer isso que é tão mais colorido. Eu basicamente peço que você aceite ser o elefante no meio da sala. Um elefante? Sim, um elefante. Porque lembra o que aprendemos quando crianças? Um elefante incomoda muita gente, mas 2 elefantes incomodam muito mais. Muito obrigada.